Parte 1. Introdução, 15%. Você está parado diante de uma encruzilhada. O peso de uma decisão sufoca seu peito. Talvez seja um relacionamento que está te destruindo por dentro, mas você não sabe se deve partir ou ficar. Talvez seja uma proposta de trabalho que promete dinheiro, mas exige que você abra mão de tudo o que acredita. Talvez seja alguém te pressionando para fazer algo que sua alma rejeita, mas sua mente racional está confusa e a congela. Você busca conselhos, pergunta para amigos, perde noites de sono, analisa cada cenário possível e mesmo assim, a resposta não vem. Eu sei como é, e é exatamente por isso que você chegou até aqui, ao canal Mentalidade Estoica. Porque há quase 2000 anos, um homem que governava o império mais poderoso da Terra enfrentou decisões que você e eu jamais conseguiríamos imaginar. Guerras, traições, perdas devastadoras, conspirações dentro da própria família. Seu nome era Marco Aurélio. Em meio ao caos absoluto, ele escreveu uma única frase tão poderosa que, se você realmente a compreender hoje, ela vai se tornar seu filtro permanente para qualquer decisão difícil pelo resto da sua vida. Não estou exagerando. Essa frase mudou a forma como milhões de pessoas, ao longo da história, tomaram decisões impossíveis. E nos próximos minutos, você vai entendê-la em sua totalidade. O que isso? Você vai aprender a aplicá-la. Hoje, agora. A decisão que está tirando seu sono neste exato momento. Fique até o final, porque no fim deste vídeo você vai ter... E clareza é liberdade, contexto e preparação. Antes de revelar essa frase, eu preciso te preparar para recebê-la. Porque se eu simplesmente jogasse as palavras de Marco Aurélio na sua frente agora, você entenderia com a cabeça, mas não com a alma. E a filosofia estoica não foi feita para ser entendida, foi feita para ser vivida. Então, vamos construir a base. Marco Aurélio não nasceu imperador. Ele foi adotado e preparado desde jovem para assumir um fardo que a maioria das pessoas quebraria sob o peso. Imagine só, você é responsável por milhões de vidas. Cada palavra sua pode iniciar uma guerra ou estabelecer paz. Cada decisão tem consequências que ecoam por gerações. E diferente dos imperadores que vieram antes dele, muitos dos quais enlouqueceram com o poder, Marco Aurélio permaneceu sóbrio, lúcido, centrado. Como? Ele escrevia para si mesmo. Todas as noites, depois de lidar com generais, senadores, traidores e pestilências, ele sentava e dialogava consigo mesmo através de um diário. Esse diário nunca foi feito para ser publicado. Era privado, era cru. Era a ferramenta que ele usava para manter sua sanidade em um mundo que tentava arrancá-la dele todos os dias. Hoje, conhecemos esse diário como Meditações. E dentro dele está a frase que você precisa ouvir. Mas antes de chegarmos lá, responda mentalmente. Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia certa no momento, mas destruiu sua paz depois? Quantas vezes você cedeu à pressão externa e imediatamente sentiu que traiu a si mesmo? Quantas vezes você escolheu o caminho fácil e descobriu que era o mais doloroso de todos? Pois é, a maioria das pessoas toma decisões baseadas em medo, em pressa, em expectativas dos outros, em ilusões de ganho imediato. E é por isso que vivem em arrependimento silencioso. Marco Aurélio não vivia assim, e ele nos deixou a ferramenta exata que usava para evitar esse destino. Essa ferramenta é a frase, revelação da frase. Aqui está ela. Grave no seu coração. Escreva em algum lugar que você veja todos os dias. Tatue na mente, se for preciso. Marco Aurélio escreveu: nunca estime nada como vantajoso para você que o faça quebrar sua palavra, perder o autorrespeito, odiar qualquer pessoa, suspeitar, amaldiçoar, agir com hipocrisia ou desejar qualquer coisa que precise de paredes ou cortinas para ser escondida. Releia isso comigo. Nunca estime nada como vantajoso para você.
Pare aqui. Marco Aurélio está falando sobre vantagem, sobre ganho, sobre aquelas oportunidades que parecem irresistíveis. O emprego que paga o dobro, o relacionamento que oferece status, o acordo que promete riqueza rápida, a mentira que parece resolver tudo. Ele diz, não importa o quanto pareça vantajoso, não importa o quanto brilhe, não importa o que todos ao seu redor digam, se essa vantagem exigir que você quebre sua palavra, perca o respeito por si mesmo, passe a odiar alguém, viva em suspeita constante, precise amaldiçoar outros, haja como hipócrita ou faça algo que precise esconder dos outros. Então, não é vantagem nenhuma. É uma armadilha, é veneno com gosto de mel. E aqui está a genialidade. Marco Aurélio não está te dando uma regra moral abstrata. Ele está te dando um filtro prático, um teste que você pode aplicar a qualquer decisão da sua vida. Agora, hoje, neste momento. Unesco, parte 2. Desenvolvimento em lições, 70%. Lição 1. O teste da palavra quebrada. Vamos destrinchar cada parte dessa frase. Primeiro, que o faça quebrar sua palavra. Sua palavra é sua fundação. Quando você promete algo a si mesmo ou a outra pessoa e quebra essa promessa em troca de algum ganho, você não está apenas mentindo para os outros. Você está ensinando a si mesmo que sua própria voz não significa nada. Você está treinando sua mente para desconfiar de você mesmo. E aqui está o problema devastador que ninguém te conta. Se você não pode confiar nas suas próprias palavras, como vai tomar qualquer decisão com convicção? Cada promessa quebrada é uma rachadura na estrutura do seu caráter. Com o tempo, a estrutura desmorona e você se torna aquela pessoa que nem você mesmo reconhece mais. Conheço histórias de pessoas que destruíram casamentos por oportunidades de negócio, que abandonaram amigos em momentos críticos por conveniência, que juraram lealdade e venderam sua lealdade pelo melhor lance. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Elas conseguiram o que queriam, por um tempo, mas perderam a paz, para sempre. Porque quando você quebra sua palavra, você não engana o universo, você se engana. E seu subconsciente nunca esquece. Então, aqui está a primeira pergunta que você precisa fazer antes de qualquer decisão difícil. Se eu escolher isso, estarei quebrando alguma promessa? Estarei sendo fiel às minhas próprias palavras? Se a resposta for não, siga em frente. Essa decisão passou no primeiro teste. Se a resposta for sim, pare. Não importa o quanto pareça bom. Pare. Lição 2. O teste do autorrespeito. Segunda parte. Perder o autorrespeito. Essa é talvez a mais importante de todas. Deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. Você consegue olhar no espelho e sustentar seu próprio olhar? Não estou falando de vaidade, não estou falando de aparência. Estou falando daquela sensação de olhar para si mesmo e saber, no fundo da alma, que você está vivendo de acordo com seus próprios padrões. O autorrespeito não é sobre ser perfeito, é sobre ser íntegro, é sobre poder dizer: eu errei, mas não traí quem eu sou. Marco Aurélio governava um império, mas ele sabia de uma verdade que a maioria dos poderosos ignora. Não existe conquista externa que compense uma derrota interna. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter fama, pode ter o relacionamento que todos invejam, pode ter a carreira dos sonhos, mas se você acordar todos os dias com vergonha do que fez para chegar lá, você é um prisioneiro de luxo. E eu sei que você já viu isso. Já viu pessoas bem-sucedidas com olhares vazios. Pessoas que têm tudo, mas não se suportam quando estão sozinhas. Pessoas que precisam de barulho constante ou distrações. Qualquer coisa para não ficarem em silêncio consigo mesmas. Isso é a ausência de autorrespeito. E não acontece de uma vez, acontece decisão por decisão. Cada vez que você escolhe algo que fere sua própria dignidade, você paga um preço invisível. Pequenos compromissos que parecem inofensivos vão se acumulando. É só dessa vez, ninguém vai saber. Todo mundo faz isso.
Eu mereço essa exceção. E antes que você perceba, você se tornou alguém que nunca planejou ser. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós chamamos isso de morte por 1000 cortes. Não é uma grande traição que destrói seu caráter. São as pequenas, repetidas, normalizadas. E a cura é simples, não fácil, mas simples. Antes de qualquer decisão, pergunte: se eu fizer isso, ainda vou me respeitar amanhã de manhã? Se a resposta for sim, prossiga. Se houver qualquer hesitação, você já tem sua resposta. Lição 3. O teste do ódio. Terceira parte. Odiar qualquer pessoa. Isso é profundo. Marco Aurélio não está dizendo que você nunca sentirá raiva. Não está dizendo que todos merecem seu amor. Ele está dizendo algo diferente. Ele está dizendo: não tome nenhuma decisão que te transforme em alguém cheio de ódio. E isso acontece mais do que você imagina. Pense bem. Quantas pessoas aceitam empregos em ambientes tóxicos e, com o tempo, se tornam amarguradas? Quantas pessoas entram em parcerias de negócio com gente desonesta e passam a ver o mundo como um lugar de predadores? Quantas pessoas escolhem relacionamentos por interesse e acabam odiando a pessoa que está ao lado delas? O ódio não nasce do nada, ele cresce em solo fértil. E certas decisões plantam sementes de ódio sem que você perceba. Você aceita uma promoção que vai te colocar contra seus colegas. No começo, parece competição saudável. 2 anos depois, você vive em guerra silenciosa. Você odeia segunda-feira. Odeia as reuniões. Odeia as pessoas ao seu redor. Você entra em um relacionamento por medo de solidão, não por amor genuíno. No começo parece conveniente. 3 anos depois, você sente ressentimento toda vez que olha para seu parceiro. Você aceita um contrato que exige que você passe por cima de alguém. No começo, você se justifica. É business. 5 anos depois, você não confia em ninguém. Vive olhando por cima do ombro, vive esperando a traição. Marco Aurélio viveu cercado de conspiradores. Ele tinha todos os motivos do mundo para se tornar um homem cheio de ódio, mas ele escolheu diferente, não por ingenuidade, por estratégia, porque ele entendeu que o ódio não destrói seu inimigo, destrói você. Então aqui está o terceiro teste. Se eu tomar essa decisão, ela me levará a um caminho onde precisarei odiar alguém para sobreviver? Se a resposta for sim, não vale a pena. Nenhum ganho externo justifica perder sua paz interior. Lição 4. O teste da suspeita e da maldição. 4ª e 5ª parte. Suspeitar e amaldiçoar. Marco Aurélio coloca essas duas juntas por uma razão. A suspeita constante e o hábito de amaldiçoar são sintomas da mesma doença, uma mente que não está em paz. Vamos falar sobre suspeita primeiro. Existem decisões que te colocam em posições onde você precisará desconfiar de todos ao seu redor para se proteger. Talvez seja um negócio com pessoas de caráter duvidoso. Talvez seja uma aliança baseada em interesse mútuo, não em confiança. Talvez seja entrar em um ambiente onde a traição é a norma, e quando você vive em suspeita constante, você perde algo precioso, você perde a capacidade de relaxar. A mente de quem vive suspeitando nunca descansa, está sempre analisando, sempre procurando a armadilha, sempre esperando o golpe. Isso é exaustivo e com o tempo corrompe sua visão de mundo. Você começa a ver inimigos onde não existem. Começa a interpretar bondade como manipulação. Começa a se isolar de pessoas genuínas por medo de ser ferido. E amaldiçoar é o que fazemos quando sentimos que fomos injustiçados, mas não temos poder para mudar a situação. É a raiva impotente que vira veneno na boca. Quando você toma decisões que te colocam em situações de impotência, você vai amaldiçoar. É inevitável. O funcionário que aceita um chefe abusivo pelo salário amaldiçoa em silêncio toda a noite antes de dormir. O parceiro que fica em um relacionamento tóxico por medo de recomeçar amaldiçoa enquanto finge sorrir.
O empreendedor que se associa com gente corrupta pelo dinheiro amaldiçoa quando percebe que está preso. Esse é o quarto e quinto teste. Essa decisão me colocará em uma posição onde precisarei viver em suspeita constante? Essa decisão me colocará em uma posição de impotência, onde só me restará amaldiçoar? Se sim, para qualquer uma delas, fuja. ETA estratégico. O momento Ripar. E aqui, antes de continuarmos para as lições finais, eu preciso fazer uma pausa. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se essas palavras de Marco Aurélio estão abrindo clareiras na sua mente, eu tenho um pedido. Clique no botão RAR. O hype é a moeda de troca que permite ao canal Mentalidade Estoica continuar levando essa sabedoria a quem está em sofrimento. Cada vez que você clica, você não está apenas apoiando um canal, você está ajudando a espalhar uma filosofia que transforma vidas. Pense em quantas pessoas estão agora mesmo paralisadas diante de uma decisão difícil, sem direção, sem clareza, sofrendo em silêncio. Quando você clica no Ripar, você ajuda essa mensagem a chegar até elas. É um gesto pequeno para você, mas pode ser transformador para alguém que você nem conhece. Então clique agora e vamos continuar. Lição 5. O teste da hipocrisia. Sexta parte. Agir com hipocrisia. Essa é a armadilha mais sutil de todas, porque a hipocrisia não começa como hipocrisia. Começa como adaptação. Você diz para si mesmo: eu preciso agir assim nesse ambiente. Com essas pessoas, eu preciso usar essa máscara. No trabalho, eu sou uma pessoa. Em casa, sou outra. E no começo, parece estratégia inteligente. Mas com o tempo, as máscaras grudam no rosto. Você esquece qual delas é a real. Você começa a não saber quem você é quando está sozinho. Você se fragmenta em tantas versões de si mesmo que nenhuma delas parece verdadeira. Isso é hipocrisia e é devastador. Marco Aurélio era imperador. Ele poderia facilmente ter criado uma persona pública e vivido diferente em privado. Ninguém o julgaria. Era o que todos os poderosos faziam. Mas ele escolheu algo radical: ser o mesmo homem em público e em privado. As meditações que ele escreveu eram para ele mesmo. Nem leria, ninguém saberia, e ainda assim ele se cobrava com a mesma intensidade que cobrava seus generais, porque ele entendia que a fragmentação do caráter é o começo do colapso. E aqui está a verdade que ninguém te conta. Toda decisão que te força a ser hipócrita te afasta de você mesmo. Você aceita um papel que exige que você pregue o que não pratica? Hipocrisia. Você entra em um círculo social onde precisa fingir valores que não tem? Hipocrisia. Você assume um compromisso sabendo que não tem intenção de cumprir? Hipocrisia. E cada ato de hipocrisia cria uma dívida interna. Você não vê essa dívida, mas você sente. Ela aparece como ansiedade sem razão aparente. Ela aparece como exaustão, mesmo quando você não fez nada demais. Ela aparece como uma sensação de vazio que nenhuma conquista preenche. Então aqui está o sexto teste. Se eu tomar essa decisão, precisarei me tornar alguém diferente do que sou? Precisarei atuar um papel que não reflete meus valores reais? Se a resposta for sim, não é uma oportunidade, é uma prisão com portas abertas. Da lição 6, o teste das cortinas. Sétima e última parte, desejar qualquer coisa que precise de paredes ou cortinas para ser escondida. Essa é a mais poderosa de todas, e também a mais desconfortável. Porque Marco Aurélio está falando sobre a luz do dia, sobre transparência, sobre viver de forma que você não precise esconder nada de ninguém. A pergunta que ele está fazendo é simples: se todo mundo pudesse ver o que você está prestes a fazer, você ainda faria? Imagine que cada decisão sua fosse transmitida ao vivo para sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amigos mais próximos, seus ancestrais, as pessoas que você mais admira. Eles veriam tudo.
os detalhes, as intenções, os pensamentos por trás. Você ainda tomaria essa decisão? Se a resposta for sim, então prossiga com confiança. Se a resposta for bem, depende. Se eu explicar o contexto, você já sabe que algo está errado. Não estou falando sobre privacidade legítima. Todos temos direito a uma vida privada. Estou falando sobre vergonha. Sobre aquelas decisões que você esconde, não por privacidade, porque sabe no fundo que são erradas. O negócio que você faz às escondidas. A traição que ninguém pode descobrir. O acordo que precisa de intermediários para não vincular seu nome. O comportamento que você só tem quando ninguém está olhando. Marco Aurélio não tinha redes sociais, não tinha câmeras de vigilância, não tinha gravações. Ele poderia fazer qualquer coisa e ninguém saberia. E ainda assim, ele escolheu viver como se o mundo inteiro estivesse assistindo. Por quê? Porque ele entendeu que você sempre está assistindo. Você nunca escapa de si mesmo. A pessoa que você trai mais profundamente quando age nas sombras é você mesmo. E aqui está uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. As coisas que você esconde se tornam as coisas que te controlam. Cada segredo vergonhoso é uma âncora invisível. Você carrega o peso. Você vive com medo de ser descoberto. Você gasta energia mental mantendo as mentiras organizadas. E com o tempo, essa carga se torna insuportável. Já viu pessoas bem-sucedidas que desmoronam do nada? Que de repente têm ataques de pânico? Que desenvolvem doenças sem explicação aparente? Muitas vezes é o peso dos segredos, o corpo cobrando a conta que a mente tentou ignorar. Então, aqui está o 7º e último teste. Essa decisão, eu precisaria escondê-la. Precisaria de paredes e cortinas para que ninguém visse? Se a resposta for sim, você não está encontrando uma oportunidade. Você está construindo uma prisão ao seu redor. Uma prisão cujas paredes são feitas de segredos. Lição 7. A integração. Como usar o filtro completo. Agora você tem as 7 partes. Vamos integrá-las em uma ferramenta prática que você pode usar imediatamente. Toda vez que estiver diante de uma decisão difícil, qualquer decisão que tire seu sono, passe ela por esse filtro de 7 perguntas. 1. Isso me fará quebrar minha palavra? 2. Isso me fará perder o respeito por mim mesmo? 3. Isso me colocará em um caminho de ódio? 4. Isso me forçará a viver em suspeita constante? 5. Isso me colocará em posição de impotência, onde só me restará amaldiçoar? 6. Isso me forçará a agir com hipocrisia, ser alguém que não sou? 7. Isso precisa ser escondido, feito atrás de paredes e cortinas? Se a resposta for não para todas as 7, você está livre para prosseguir. A decisão está alinhada com sua integridade. Independentemente do resultado externo, você não perderá sua paz. Mas se a resposta for sim para qualquer uma delas, pare. Não importa o quanto pareça vantajoso. Não importa o quanto brilhe. Não importa a pressão externa. É uma armadilha. E aqui está o que Marco Aurélio entendeu melhor do que qualquer filósofo. Não existe ganho externo que justifique uma perda interna. Você pode ganhar dinheiro e perder autorrespeito. Você pode ganhar status e perder integridade. Você pode ganhar aprovação e perder autenticidade. Você pode ganhar poder e perder paz. Qualquer uma dessas trocas é um péssimo negócio. E a razão é simples. Você vai embora com você mesmo no fim de cada dia. Você acorda consigo mesmo toda manhã. Você está preso a você mesmo pelo resto da sua vida. Então a pergunta mais importante não é: o que eu ganho com essa decisão? É: quem eu me torno com essa decisão? Porque os ganhos externos vêm e vão. Dinheiro pode ser perdido, status pode evaporar, relacionamentos podem acabar, mas o caráter que você constrói ou destrói permanece. E aqui está uma camada mais profunda que poucos consideram:
Cada decisão treina sua mente. Quando você escolhe integridade uma vez, fica mais fácil escolher integridade da próxima vez. Você cria um padrão, um hábito, uma identidade. E quando você trai sua integridade uma vez, fica mais fácil trair da próxima vez. O padrão se forma, o hábito se instala, a identidade se corrompe. Marco Aurélio sabia que não estava apenas tomando decisões isoladas. Ele estava moldando o homem que se tornaria. E isso é o que você está fazendo agora, neste momento, com cada escolha que faz. Aplicação prática. Casos reais. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática com exemplos reais. Cenário 1. A proposta de emprego. Você recebe uma proposta de emprego que paga 3 vezes seu salário atual. Parece um sonho, mas ao pesquisar a empresa, você descobre que ela tem práticas questionáveis. Talvez trate mal funcionários, talvez engane clientes, talvez opere em áreas cinzentas. Você aplica o filtro de Marco Aurélio. Isso me fará perder autorrespeito? Provavelmente sim, se você tiver que participar dessas práticas. Isso me forçará a agir com hipocrisia? Sim, você terá que defender uma empresa que despreza. Isso precisará de paredes e cortinas? Provavelmente você não vai querer contar os detalhes para sua família. Decisão clara. Recuse. O aumento de salário não compensa a erosão do seu caráter. Cenário 2. O relacionamento confortável. Você está em um relacionamento há anos. Não é ruim, mas também não é bom. É morno. Aparece outra pessoa, a atração genuína, a conexão, há algo que você não sentia há muito tempo. Mas você ainda está no relacionamento atual. Você aplica o filtro. Se eu trair, estou quebrando minha palavra? Sim. Isso precisará de paredes e cortinas? Absolutamente sim. Isso me levará a viver em suspeita e amaldiçoar? Provavelmente, o peso da culpa se transformará em ressentimento contra seu parceiro atual. A decisão correta não é simples, mas é clara. Primeiro, resolva o relacionamento atual. Tenha a conversa difícil. Termine se for necessário, mas termine com integridade. Depois, e só depois, você está livre para explorar algo novo. A questão nunca é, não posso seguir em frente. A questão é, como eu sigo em frente sem destruir quem eu sou no processo. Cenário 3. O dinheiro fácil. Parece uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Talvez seja um esquema na borda da legalidade. Talvez seja algo que você sabe que é errado, mas ninguém vai descobrir. Filtro. Isso precisará de cortinas? Com certeza. Isso me fará viver em suspeita? Toda vez que a polícia passar, você sentirá medo. Se descobrirem, eu perderei autorrespeito? Totalmente. Decisão. Não vale a pena. Nenhuma quantidade de dinheiro justifica viver olhando por cima do ombro pelo resto da vida. Cenário 4. A amizade que exige que você mude. Você entra em um novo círculo social. As pessoas são bem-sucedidas, têm status, têm conexões. Mas para ser aceito, você percebe que precisa agir de formas que não combinam com você. Precisa fingir interesses que não tem. Precisa concordar com valores que despreza. Filtro. Isso me forçará a agir com hipocrisia? Sim, constantemente. Isso me fará perder autorrespeito? Com o tempo, inevitavelmente. Decisão, encontre sua tribo em outro lugar. Conexões construídas sobre falsidade são castelos de areia. O primeiro vento forte derruba. O lado invisível. Agora, deixa eu te contar algo que Marco Aurélio não escreveu explicitamente, mas que está implícito em toda a sua filosofia. Quando você toma decisões alinhadas com sua integridade, você paga um preço de curto prazo. Você vai recusar oportunidades que outros aceitam. Você vai parecer bobo para alguns. Você vai ser chamado de ingênuo. Você vai deixar dinheiro na mesa. Você vai perder amigos que só estavam lá pelo interesse. E isso dói, não vou mentir. No curto prazo, a integridade parece um mau negócio. Mas aqui está o que acontece no médio e longo prazo. Você desenvolve uma confiança inabalável em si mesmo.
Porque você sabe que, independente do que aconteça, você vai agir de acordo com seus princípios. Você atrai pessoas de caráter similar, pessoas que valorizam o que você valoriza, pessoas que você pode confiar de verdade. Você dorme em paz. Não há segredos te assombrando, não há fantasmas batendo na porta às 3 da manhã. Você tem energia, porque não está gastando recursos mentais mantendo mentiras organizadas. Você tem clareza, porque não está constantemente justificando decisões que sabia serem erradas. E, paradoxalmente, você frequentemente acaba tendo mais sucesso material também. Não porque o universo recompensa bonzinhos, mas porque pessoas íntegras constroem e reputações sólidas no longo prazo são mais valiosas que qualquer atalho. A integridade é o investimento com o maior retorno composto que existe. Você não vê os dividendos no primeiro dia, nem no primeiro mês, às vezes nem no primeiro ano. Mas década após década, os juros compostos da integridade transformam vidas. Marco Aurélio morreu há quase 2000 anos e ainda estamos estudando suas palavras. Ainda estamos nos inspirando em seu exemplo. Isso é o poder de uma vida vivida com coerência. Quantos de seus contemporâneos que escolheram o caminho fácil nós conhecemos? Nenhum. Foram esquecidos pela história, porque a história lembra de quem vive com propósito, não de quem vive de atalhos. Parte 3. Conclusão e looping. 15%. Recapitulação poderosa. Vamos recapitular. Marco Aurélio te deu um filtro de ouro para qualquer decisão difícil. Nunca estime nada como vantajoso para você que o faça quebrar sua palavra, perder o autorrespeito, odiar qualquer pessoa, suspeitar, amaldiçoar, agir com hipocrisia ou desejar qualquer coisa que precise de paredes ou cortinas para ser escondida. 7 testes, 7 perguntas, um filtro completo. 1. Quebra minha palavra. 2. Perco meu autorrespeito. 3. Me coloca no caminho do ódio. 4. Me força a viver em suspeita. 5. Me coloca em posição de amaldiçoar. 6. Me transforma em hipócrita. 7. Precisa ser escondida. Se não para todas, avance com confiança. Se sim para qualquer uma, recue com sabedoria. Essa frase, memorizada e aplicada, vale mais do que milhares de livros de autoajuda. Porque ela não te dá respostas prontas, ela te dá uma ferramenta para encontrar suas próprias respostas. E isso é o que a filosofia estoica sempre foi. Não um conjunto de regras, mas uma forma de pensar. Uma forma de viver, uma forma de ser. Aqui no canal Mentalidade Estoica, nós não estamos interessados em fazer você se sentir bem por 5 minutos. Estamos interessados em te dar ferramentas que transformam vidas. Ferramentas que você vai usar hoje, amanhã, daqui a 10 anos. E essa frase de Marco Aurélio é uma das mais poderosas que existem. Agora, eu tenho um pedido especial para você. Se você chegou até aqui, você não é um espectador comum. Você é um buscador. A maioria das pessoas desistiu nos primeiros 2 minutos. Você ficou até o final. Isso diz algo sobre você. Então eu quero saber quem você é. Nos comentários, deixe a palavra clareza. Essa é a palavra que identifica os verdadeiros buscadores da filosofia estoica. Não é para ganhar nada, não é para concorrer a prêmio. É simplesmente para que eu saiba que você está aqui, que você está comprometido, que você está buscando transformação genuína. E quando você comentar clareza, eu vou saber que esse vídeo cumpriu seu propósito, porque clareza é exatamente o que Marco Aurélio oferecia. Clareza é o que falta no mundo moderno. Clareza é o antídoto para a ansiedade das decisões difíceis. Então comente. Clareza. E se você quiser ir além, escreva também qual decisão difícil você está enfrentando agora. Às vezes, só o ato de escrever já traz metade da resposta. Antes de você ir, eu sei que esse vídeo te deu ferramentas para tomar decisões alinhadas com sua integridade. Mas há outro aspecto crucial que Marco Aurélio dominava. O que fazer depois que a decisão já foi tomada?
Porque muitas vezes a maior fonte de sofrimento não é a decisão em si, é a ruminação depois. O e se, o arrependimento, o loop mental infinito. E Marco Aurélio tinha uma técnica específica para lidar com isso. Então aqui está o que eu quero que você faça agora. Clique no vídeo que está aparecendo na tela. A técnica de Marco Aurélio para nunca mais sentir arrependimento. Esse vídeo é a continuação natural do que você acabou de aprender. Primeiro, você aprende a tomar decisões com clareza. Depois, você aprende a viver em paz com as decisões que tomou. Os dois vídeos juntos formam um sistema completo. Clique agora. Seu eu do futuro vai agradecer. E lembre-se, a vida não espera. As decisões não esperam. E a clareza que você busca está sempre a uma escolha de distância. Faça valer. Eu sou do canal Mentalidade Estoica. E se você está enfrentando uma decisão difícil neste momento, deixe as palavras de Marco Aurélio serem sua bússola. Não o que é mais fácil, não o que parece mais vantajoso, o que mantém sua integridade intacta. Porque no fim de tudo, é isso que você leva. É isso que permanece. É isso que define quem você é. Clareza, integridade, paz. Nos vemos no próximo vídeo.